Então, nós estamos começando hoje o estudo 18, né? Baseado no capítulo 14 do Desejado de Todas as Nações. E tem sido um estudo muito especial, a gente estudar assim, detalhadamente, sem pressa. Tem sido muito proveitoso e eu, particularmente, tenho aprendido muito. E hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre, estudar mais um pouquinho sobre João Batista. No estudo 15, a gente estudou bastante coisa, né? Vários detalhes aí sobre a vida de João Batista. E a gente viu a importância de estudarmos sobre João Batista, porque ele é um representante do povo que está preparando hoje o caminho para a volta de Cristo. Ou seja, ele é nosso representante. Então, é um tipo, né, do povo de Deus dos últimos dias. Então, é muito importante a gente estudar sobre a vida de João Batista. E nesse capítulo 14, fala mais um pouquinho sobre João Batista. Então, como a gente viu no capítulo anterior, né, no estudo 15, a João Batista tinha uma pregação assim peculiar, né, que as pessoas não estavam acostumadas. Ele pregava convidando as pessoas ao arrependimento. Era uma pregação assim forte, né, que estava mexendo muito com as pessoas. E ali no nosso guia de estudo, a gente tem algumas perguntinhas que ajudam a direcionar o nosso estudo, né? Então, qual que estava sendo o efeito da pregação de João Batista sobre o povo e sobre as autoridades religiosas? Nesse capítulo, a gente tem mais alguns detalhes sobre isso, sobre o efeito da pregação de João Batista. Então, João Batista estava ali, né, ele pregava ali próximo do Rio Jordão, e a gente sabe que ali no Rio Jordão ocorreram muitas coisas importantes, né? Foi ali no Rio Jordão que, ali próximo, que foram derribados os muros de Jericó, foi ali também que Deus abriu o rio, né, para que o povo pudesse passar. E então, enquanto eles estavam ali ouvindo João Batista, eles lembravam, desses eventos importantes na história do povo, né, que remetiam à libertação do povo, né? Momentos da história em que Deus tinha libertado o povo. E o povo estava esperando a libertação do jugo romano, né? As pessoas ali, os judeus, sofriam ali sob o jugo romano, né? E eles ansiavam muito pela libertação, e eles sabiam da profecia das 70 semanas que estava para se cumprir, né? Da vida do Messias, eles conheciam as profecias ali. E aí, enquanto eles ouviam ali a pregação de João Batista, todos estavam ali empolgados, né? Agitados ali, pensando nessa libertação de Israel que poderia acontecer a qualquer momento. E a pregação de João Batista estava impactando muitas pessoas, né? O povo, as autoridades religiosas, estava impactando tantas pessoas, atraindo tanta gente para ali, que os líderes, né? Os líderes judeus, os líderes romanos, começaram a ficar preocupados, né? Qualquer ajuntamento que tinha preocupava eles, né? Porque poderia levar uma revolta. Então, todo mundo estava focado ali na pregação de João Batista. E o povo seguia João Batista, né, com fervor ali, muito interessados na pregação dele. E o interesse do povo, na pregação de João Batista ia aumentando cada vez mais, né? E aqui na página 84, fala mais um pouquinho, né, sobre a pregação dele. Aqui diz que aquela pregação sobre arrependimento, aquele convite ao arrependimento que João Batista fazia, assustava as pessoas. Parecia algo novo. Eles nunca tinham ouvido uma pregação como aquela. A pregação dos sacerdotes ali,
doutores, né, dos líderes religiosos era diferente, tinha um estilo diferente, né? Então as pessoas ficavam muito impactadas com essa pregação. E os líderes religiosos queriam saber mais, né, sobre João Batista, quem será esse homem, né? Conhecer melhor, porque eles estavam com medo, né? A influência deles estava diminuindo com a pregação de João Batista, porque João Batista é, repreendia o pecado que havia na igreja naquela época, né? Repreendia o pecado dos líderes religiosos. E isso incomodava, lógico, né, os líderes religiosos e deixava-os preocupados. Então, e na página 83 também fala um pouco sobre o sinédrio. Na história de Jesus, né, nos evangelhos, a gente ouve falar sobre o sinédrio, né? Em alguns momentos tem referência ao sinédrio. Mas o que que era o sinédrio? Aqui na página 83, essa paginação é do aplicativo, tá? EGW Writings. Ali fala que era uma organização constituída de membros escolhidos do sacerdócio e dos principais e doutores da nação. Então, era um grupo de pessoas importantes ali, entre o povo. E o presidente era o sumo sacerdote, e todos os membros que participavam ali do Sinédrio eram pessoas já, eram homens já experientes, né, avançados em anos, aqui diz, né, não eram velhos, mas já tinham uma certa idade, homens cultos, que entendiam muito da religião, da história hebraica, né, e conhecimentos gerais também. E é interessante que eles não podiam ter defeito físico, eles deviam ser casados, pais, também, para que a influência deles pudesse ser maior, né, eles pudessem ser mais, entender mais ali o problema das famílias, né? E eles costumavam se reunir num aposento ligado ao templo em Jerusalém. Então, era uma organização, o Sinédrio era uma organização muito importante. Quando os judeus eram independentes dos romanos, o Sinédrio era o supremo tribunal ali da nação. Então, eles tinham autoridade secular também, né? Eles eram autoridade, uma autoridade religiosa e também secular. Mas agora eles estavam subordinados ali aos governadores romanos, né? Mas mesmo assim, eles ainda tinham uma forte influência sobre o povo, tanto em assuntos assim seculares como religiosos, né? E qual que era a relação de João Batista com o Sinédrio, com essa organização? O que que esse capítulo nos diz? Se alguém quiser comentar, quiser responder, ajudar a gente aí a responder as perguntas, pode levantar a mãozinha, tá bom? Então, aqui tem uma informação assim, muito interessante. Aqui diz que, na página 83, que João não reconhecia a autoridade do Sinédrio. Ele não buscava aprovação, a permissão, autorização do Sinédrio para pregar. Ou seja, ele tinha um ministério leigo, né? Ele não estava, o ministério de João Batista não estava subordinado ao sinédrio, a essa organização, né, da igreja, a liderança da igreja. E ele reprovava, como eu disse, né, os príncipes, o povo, os fariseus, os saduceus, todos que precisavam ser repreendidos, ele repreendia. E então João Batista, ele não se subordinava, né? Ele não tinha essa necessidade ele não via essa necessidade de ter autorização do Sinédrio para fazer sua obra, porque ele tinha autorização de Deus, né? Deus o tinha chamado para essa obra e para João Batista era o suficiente, né? Então ele tinha assim, digamos, um ministério de sustento próprio, né?
que era um ministério, assim, de apoio à igreja, lógico, né, ao povo de Deus ali. Hoje, inclusive, a gente vê, né, alguns ministérios de sustento próprio, a gente sabe que no Espírito de Profecia a gente vê muitos textos que falam da importância dos ministérios de sustento próprio para o andamento da igreja, né? Então, são ministérios que também são aprovados por Deus, né, os ministérios leigos que a gente vê hoje na igreja, e muitos, né, que a gente vê hoje na igreja. A gente tem que também tomar cuidado, estar sempre atentos para conferir sempre se o que esses ministérios, né, o que as pessoas pregam por aí, estão de acordo, né, com o que Deus diz, com as doutrinas. Mas a gente também tem que ter cuidado para não, assim, rejeitar mensagens que talvez venham de leigos, né? Talvez não estejam, assim, diretamente sob a organização, né, da igreja, mas talvez tenham sido chamados também por Deus para complementar, para apoiar ali o ministério, apoiar a igreja, porque a gente sabe que o trabalho na igreja, a missão que a igreja tem é uma missão muito grande, né, muito ampla. E esses ministérios de sustento próprio, ministérios leigos, podem dar um grande apoio para a igreja, né, para cumprir a missão da igreja. Então, João tinha esse tipo de ministério, né? Era um ministério leigo. E tem um texto, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês. Vocês conseguem ver bem aí? Sim, sim. Então, esse é o site EGW Writings. Ali tem todos os escritos, né, de Ellen White em português, tem em outras línguas também. E aqui tem o Desejado de Todas as Nações, que é o livro que a gente está estudando, capítulo 14, né? E aqui no guia de estudo, vocês vão encontrar várias referências, não só do Desejado de Todas as Nações, mas de outros livros também, do Espírito de Profecia. Então, eu coloco ali as iniciais, né? A abreviatura. E aí, se você digitar aqui, por exemplo, na pergunta 2, nós temos aí o TS 301, aí você digita ali em cima, né? Ponto 4. Aí vai aparecer o texto, a que faz referência aqui. Mas antes da gente ler esse texto aqui, tem uma perguntinha aqui na a parte C da pergunta 2. Pergunta assim, em que princípio se baseava a atitude de João em relação aos líderes religiosos? Então, nós sabemos que ali, entre a liderança da igreja na época, havia corrupção, né? E por isso, né, João Batista não se submetia ali ao Sinédrio, né? Com certeza eles não aprovariam a pregação de João Batista, que era uma pregação que convidava ao arrependimento, que repreendia o pecado, inclusive da liderança da igreja. Mas será que João Batista estava errando ali, não pedindo autorização dessa liderança para pregar? Em que princípio será que ele se baseava? Ali em Atos 5:29, nós temos aquele texto, né, que muitos de nós já conhecemos bem, tem até uma musiquinha, né, para esse verso que ajuda a gente a decorar. Atos 5:29, o que que diz lá? Alguém poderia ler? Ou falar decor, né? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Isso mesmo, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, a gente sabe que nós precisamos obedecer a Deus em primeiro lugar, né? E se os homens, as pessoas, líderes ou quem quer que seja, não estiver obedecendo a Deus, ou assim diz o Senhor, a quem que a gente deve obedecer? Se submeter? A Deus, né? Então,
Era o que João Batista fazia. Deus tinha mandado ele ah, apresentar aquela mensagem, né? Pregar daquela forma, pregar aquela mensagem. E é a Deus que ele ia obedecer, né? Que ele estava obedecendo. Aqui tem esse texto no livro Testemunhos Seletos, volume 3, diz assim: em sua vida terrestre, Cristo deu um exemplo que todos podem seguir com segurança. Ele ama o seu rebanho e não quer que sobre ele se estabeleça autoridade alguma que lhes restrinja a liberdade no trabalho que lhe prestam. Ele nunca comissionou ninguém para que dominasse sobre a sua herança. A verdadeira religião bíblica produzirá o domínio próprio e não o domínio de um sobre o outro. Como povo, carecemos de uma medida maior do Espírito Santo, a fim de, sem exaltação, podermos anunciar as mensagens solenes de que Deus nos incumbiu. Olha só. Então, aqui diz que Deus não deseja que nenhuma autoridade restrinja a nossa liberdade de trabalhar para Deus. Então, é claro que nós precisamos trabalhar assim em harmonia, né, com os princípios de Deus, com as doutrinas da igreja. Se nós nos denominamos, por exemplo, adventistas, né? Não sei se tem alguém aqui que não é adventista do sétimo dia, mas acredito que a maioria aqui é adventista do sétimo dia. Então, se nós fazemos parte de uma igreja, nós precisamos pregar e viver de acordo com as crenças, né, as doutrinas dessa igreja, né, conforme está na Bíblia, né? Mas a gente precisa ter muito cuidado para que a gente não deve permitir que nada, nem ninguém restrinja a nossa liberdade de trabalhar para Deus conforme Deus nos guiar. Tem também a questão individual, né? Então, eu sei que hoje em dia muitas pessoas, muitas famílias têm ministérios, né? Ministérios familiares, por exemplo, o Ministério Familiarizando. É o ministério da minha família. E a gente procura pregar a palavra de Deus, compartilhar a palavra de Deus, né? De acordo com o que está escrito, né? De acordo com o que nós cremos. E, e nós temos essa liberdade diante de Deus, como famílias, como indivíduos, de pregar a palavra de Deus, né? De compartilhar o evangelho conforme Deus nos orienta, né? E a gente deve preservar essa liberdade que Deus nos deu, né? Esse é o tema que a gente está estudando, liberdade para pensar e agir. Diante de Deus, nós temos essa liberdade para pensarmos e agirmos, né? E aqui também está indicando um texto do livro O Grande Conflito. Vou compartilhar aqui com vocês. Grande Conflito, página 595, parágrafo 1. Para vocês fazerem esse estudo, acompanhar esse estudo, é importante que vocês tenham o aplicativo aí no celular de vocês, né? Ou acompanhem aí pelo site mesmo. Mas o aplicativo é muito prático, né? O aplicativo do celular. Então aí diz, né, que Deus terá sobre a terra um povo que mantenha a Bíblia e a Bíblia só. E aqui nós temos referência, isso é uma referência ao lema, digamos, né, da reforma, a sola scriptura. É isso que Lutero defendeu e tantos outros reformadores defenderam. A Bíblia somente, porque a igreja tinha se desviado do assim diz o Senhor. Estava colocando as tradições acima do assim diz o Senhor. E os reformadores estavam tentando levar o povo de volta para a Bíblia somente. E é isso que Deus espera, né? Que nós, como povo de Deus, mantenhamos a Bíblia e somente a Bíblia como norma de todas as doutrinas e base de todas as reformas. As opiniões de homens ilustrados, as deduções da ciência, os credos ou decisões dos concílios eclesiásticos, dos concílios da igreja, tão numerosos e discordantes como são as igrejas que representam, a voz da maioria
Nenhuma dessas coisas, nem todas em conjunto, deveriam considerar-se como prova em favor ou contra qualquer ponto de fé religiosa. Antes de aceitar qualquer doutrina ou preceito, devemos pedir em seu apoio um claro assim, diz o Senhor. Então, o que que tem que ser a nossa norma, a nossa regra de fé? O que que tem que reger a nossa vida? Assim como regeu a vida de João Batista. A Bíblia somente, as Escrituras, o assim diz o Senhor. É isso que tem que reger a nossa vida. Então, se a liderança, ou se a maioria, ou quem quer que seja, está se distanciando do assim diz o Senhor, o que que a gente deve seguir? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens, é o que está dizendo aqui, né? E se alguém quiser exigir, ou restringir a nossa liberdade, exigir algo de nós que vai contra o assim diz o Senhor, qualquer que seja o título da pessoa, o que que a gente deve fazer? A gente deve pedir um claro assim diz o Senhor, tá bom? Então me mostra onde eu estou em desacordo com o assim diz o Senhor, né? Jesus fazia isso. Jesus sempre tinha o está escrito na boca dele, né? Na mente, no coração, e ele sempre respondia com assim diz o Senhor. E é uma coisa que a gente tem procurado incentivar sempre aqui, que a gente decore a palavra de Deus. Porque se alguém vier questionar alguma coisa, né, ou querer restringir a nossa liberdade, a gente precisa responder com assim diz o Senhor, como Jesus fazia. Então, a gente viu aqui na história, alguns capítulos atrás, né, no capítulo 9, a gente viu que quando Jesus era jovem, ele recebia, ele tinha muita oposição, por causa do estilo de vida diferente dele. Ele era muito diferente de todos, inclusive dos seus irmãos, seus próprios irmãos de sangue. E ele passava por muitos problemas por causa disso. Os irmãos viviam incomodando Jesus e falavam para ele, porque, você se acha certinho, por que que você age assim, diferente de todo mundo? Você acha que você é melhor do que os outros? E Jesus não entrava em discussão. Ele simplesmente respondia, está escrito, né? Assim diz o Senhor. E é assim que a gente precisa agir também. Continuando aqui, o texto diz que Satanás se esforça constantemente por atrair atenção para o homem em lugar de Deus. E induz o povo a olhar para os bispos, pastores, professores de teologia como seus guias, em vez de examinarem as escrituras, a fim de por si mesmos aprenderem seu dever. Então, dominando o espírito desses dirigentes, Satanás pode influenciar as multidões de acordo com sua vontade. Olha só. Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque a gente sabe que, principalmente hoje, no fim, no tempo do fim, haveria falsos mestres. A palavra de Deus diz que haveria falsos profetas, haveria falsos cristos, falsos mestres, né, apresentando coisas que estão em desacordo com assim diz o Senhor. E a gente precisa ter muito cuidado para não nos desviarmos, não nos deixarmos desviar, né? O nosso olhar deve estar em Cristo somente, em mais ninguém, né? Não importa, eu repito aqui, não importa títulos. Para Deus não importam títulos. E a história de João Batista, a história dos discípulos, também que a gente vai ver aqui nesse capítulo, mostra isso, né? A história do nascimento de Jesus, para quem que Jesus, para quem que os anjos falaram, anunciaram o nascimento de Jesus. Foi para leigos, foi para pastores, para gentios, né? Magos do Oriente. E quem que Deus chamou para serem seus discípulos, seus apóstolos? A maioria eram homens simples, né? Eram pessoas leigas, não faziam parte da liderança. João Batista não fazia parte da liderança da igreja, né? Então, a gente precisa ter cuidado para não se deixar levar por títulos, porque às vezes porque Deus pode usar, e muitas vezes ele usa pessoas simples, leigas, que não têm título nenhum. E se a gente se apegar a títulos, a gente pode rejeitar a mensagem dessas pessoas mais simples e leigas, né? Que Deus usa muitas vezes para apresentar a verdade, né?
que mais um pouquinho mais para frente diz assim que o espírito que atuava naqueles sacerdotes e príncipes na época de Jesus e na época também ali da Reforma, né? ah, Esse mesmo espírito é ainda manifesto por muitos que fazem alta profissão de piedade. Recusam-se a examinar o testemunho das Escrituras concernente às verdades especiais para este tempo. Apontam para o seu número, ou seja, está falando aqui, né, de pessoas com títulos, né, da igreja. Apontam para o seu número, né, para sua riqueza, popularidade, né, e olham com desdém os defensores da verdade, porque eles são poucos, pobres, impopulares e tendo uma fé que os separa do mundo. Olha só. Então, muitas vezes, esses mensageiros leigos que Deus chama para pregar são menosprezados, são desprezados pela elite, né? E- mas Deus não vê como o homem vê, né? O que a gente vê lá na história de Davi, né? Quando Samuel foi escolher o rei, ele olhou para a aparência, ele achou que era o irmão de Davi, né? Que deveria ser escolhido, porque tinha um porte de rei. Mas lá diz, né, que Deus não vê, não olha para a aparência, Deus não olha para títulos, Deus olha o coração, né? Deus julga o coração da pessoa. Então, continuando aqui, diz também que Cristo previu que o fato de acatar da autoridade a que se entregavam os fariseus e escribas não cessaria com a dispersão dos judeus. Com o olhar profético, viu a obra de exaltação da autoridade humana com o fim de reger a consciência. Olha só a questão da consciência. E a gente sabe que agora, no fim, Satanás vai tentar tolher, né? Tirar a nossa liberdade. Satanás tem tentado, tem feito de tudo para nos levar a violar a nossa consciência hoje. Porque está escrito que se nós nos acostumarmos hoje a fazermos pequenas concessões, né? Cedermos, porque a maioria faz, porque fulano exige. Se a gente se acostumar hoje a violar nossa consciência, a ir contra a nossa consciência, no fim, a gente vai ser mais fácil a gente fazer isso, né? Quando vier o decreto lá, a gente sabe, né, que vai vir, e ameaça de morte, diante de um decreto de morte, a gente não vai suportar a aprovação. Então, aqui fala que Deus viu, né, o que aconteceria, que autoridades, líderes tentariam reger a nossa consciência, a qual tem sido para a igreja uma terrível maldição, uma tão terrível maldição em todos os tempos. E suas tremendas acusações aos escribas e fariseus, bem como as advertências ao povo para que não seguisse aqueles guias cegos, foram registradas como aviso às gerações futuras. Então, aqui na história de João Batista, né, a gente vê isso acontecendo. O Sinédrio o tempo inteiro estava tentando tirar a liberdade de João Batista, tirar a liberdade de Jesus de pregarem, porque eles pregavam coisas diferentes, né, porque eles não faziam parte da elite, não pregavam como eles queriam, o que eles queriam, porque repreendiam o pecado da igreja. E aqui, mais uma vez, acho que eu já falei aqui, mas eu gostaria de frisar que existe uma diferença. Uma coisa é você criticar a igreja, outra coisa é você advertir, aconselhar, repreender o pecado que existe na igreja, o pecado, né? Quando a gente critica, geralmente a gente critica pessoas, né? Uma coisa é você falar mal das pessoas, fofocar, criticar, né? João Batista não fazia isso e a gente também não deve fazer. Mas outra coisa é a gente cumprir o nosso papel de terceiro Elias, que nós fomos chamados hoje, né, para sermos o terceiro Elias. João Batista foi o segundo Elias, né?
qual era a pregação de Elias e de João Batista? Era uma pregação de convite ao arrependimento, né? E para a gente convidar, para gente, como que a gente vai pregar do juízo, falar do juízo? Essa é a terceira mensagem angélica, o juízo. Essa é a mensagem que a gente tem que pregar como povo de Deus, né, dos últimos dias. Como que a gente vai falar de juízo sem falar de arrependimento, sem falar de pecado, né? Sem convidar o povo ao arrependimento, né? E muitas vezes vai ser necessário uma pregação como a de João Batista, que vai mostrar os pecados, sim. E isso a gente tem autorização de Deus para isso. Mas a gente precisa ter cuidado para não nos deixarmos levar pela maledicência, pela fofoca, pela crítica. Nós temos autorização de Deus para advertirmos o povo, para repreendermos o pecado, se necessário, né? Continuando aqui. A Igreja Romana reserva ao clero o direito de interpretar as Escrituras, sob o fundamento de que unicamente os eclesiásticos são competentes para explicar a palavra de Deus, é esta vedada ao povo comum. Conquanto a reforma fizesse acessível a todos a Escritura, o mesmíssimo espírito que Roma manteve impede também as multidões nas igrejas protestantes de examinarem a Bíblia por si mesmas. Olha só, que ironia, né? Que contradição. Os reformadores lutaram, deram a vida para defender o sola escritura, né? Para defender o nosso direito, o nosso dever de nos submetermos somente às escrituras, somente ao assim diz o Senhor. Só que aqui está escrito que hoje o espírito, esse espírito de Roma, de impedir as multidões de examinarem a Bíblia por si mesmas, voltou. E a gente tem visto isso em nosso meio muitas vezes, né? As pessoas, assim, se submetendo, crendo cegamente no que ouvem por aí, no que dizem na internet, no que dizem nos púlpitos, e não examinam por si mesmas as escrituras. E muitos estão sendo enganados porque não examinam por si mesmos as escrituras, porque não são bereanos. Lembra do povo lá de Bereia, né, que foram elogiados porque eles faziam isso. Era Paulo, o próprio Paulo, o apóstolo Paulo que pregava, e eles, depois de ouvirem a pregação de Paulo, o que que eles faziam? Eles pegavam as escrituras e iam conferir. Deixa eu ver se tudo que ele está falando está certo. Então, a gente precisa ter cuidado para não se deixar por esse espírito, né? Não se deixar levar por esse espírito. São instruídas, né, as igrejas protestantes hoje, são instruídas a aceitar os seus ensinos conforme são interpretados pela igreja. E há milhares que não ousam receber coisa alguma contrária ao seu credo ou ao ensino adotado por sua igreja, por mais claro que esteja revelado nas Escrituras. Esse texto é muito, muito importante. Eu vou continuar a leitura aqui mais um pouquinho. Apesar de achar-se a Bíblia cheia de advertências contra os falsos ensinadores, muitos há que estão prontos a confiar ao clero a guarda de sua alma. E aqui, quando fala clero, como vocês viram aqui, não está falando só de igreja católica. Aqui está falando que o espírito da igreja católica, o espírito do romanismo, tem se introduzido nas igrejas protestantes. Então, muitos há que estão prontos a confiar ao clero ou à liderança religiosa, liderança da igreja, a guarda de sua alma. Existem hoje milhares de pessoas que professam ser religiosas e, no entanto, não podem dar outra razão para os pontos de sua fé a não ser o haverem sido instruídas por seus dirigentes espirituais. Hoje em dia, a gente às vezes até ouve assim, né, nós que guardamos o sábado, a gente às vezes, quando a gente, né, se a gente já ouvi muitas histórias assim de pessoas que foram tentar conseguir um emprego, e aí falaram, mas eu guardo o sábado, eu não posso trabalhar no sábado. E aí a pessoa que está tratando fala, pede permissão para o seu pastor,
Infelizmente, é isso que acontece hoje em dia. As pessoas, muitas vezes, se submetem não ao assim diz o Senhor, mas ao assim diz o pastor, né, o doutor, ou quem quer que seja. Passam pelos ensinos do Salvador quase sem os notar e depositam implícita confiança nas palavras dos ministros. São, porém, infalíveis os ministros? Então, a gente sabe que alguns creem na infalibilidade dos sacerdotes, dos líderes religiosos. E isso tem acontecido também em nosso meio, entre os protestantes. Mas será que os ministros, os pastores, são infalíveis? Como poderemos confiar nossa alma à sua guia, a menos que saibamos pela palavra de Deus que são portadores de luz? Como que a gente pode confiar cegamente num líder religioso, né, sem saber se está de acordo, o que ele está falando está de acordo com as coisas do Senhor? A falta de coragem moral para sair da trilha batida do mundo leva muitos a seguirem as pegadas de homens ilustrados. Falta de coragem moral. É uma coisa, é algo que a gente precisa, né, cada um se examinar. Será que está me faltando coragem moral? Por que que eu creio em uma coisa, por que que eu estou fazendo outra? Por que que eu estou violando minha consciência? Será que não está me faltando coragem moral para ir na contramão do mundo? E pela relutância em examinarem por si mesmos, estão se tornando desesperançadamente presos nas cadeias do erro. Veem que a verdade para este tempo é claramente apresentada na Bíblia e sentem o poder do Espírito Santo acompanhando sua proclamação. Permitem, todavia, que a oposição do clero os desvie da luz. Aqui a gente tem estudado muito sobre reformas, né? No estudo que a gente fez do capítulo 15 do Desejados de Todas as Nações, sobre João Batista, a gente viu que, assim como João Batista foi chamado a fazer reformas no seu estilo de vida, na sua ah, eh, Elias, né, João Batista foram chamados a serem reformadores, né, dando exemplo na própria vida, reforma do vestuário, a gente viu sobre isso, né, e a gente tem estudado muito sobre isso aqui, né, reforma na educação, né, a gente tem procurado aqui seguir a verdadeira educação, que vai na contramão da educação que a gente vê por aí. E quando a gente procura fazer reformas na nossa vida, o que que acontece? Geralmente surge oposição, né, na nossa família e às vezes até na igreja. Só que a gente precisa ter cuidado para não permitir que a oposição nos desvie da luz. A gente tem que se manter firme, olhando para o assim diz o Senhor, olhando para Cristo. Embora a razão e a consciência estejam convencidas, estas almas iludidas não ousam pensar diferentemente do ministro, né, do pastor, e seu discernimento individual, os interesses eternos, são sacrificados à incredulidade, ao orgulho e preconceito de outros. Que perigo, né, que a gente corre. Muitas vezes a gente passa pela mesma situação do povo de Israel de antigamente, né? Pelas mesmas provações. A história sempre se repete. Então, a gente precisa estudar tudo isso, a história do povo de Israel, para não cometermos os mesmos erros. Aqui diz também que há caminhos que parecem direitos ao homem, mas o seu fim são caminhos de morte. A ignorância não é desculpa para o erro ou o pecado, quando há toda a oportunidade de conhecer a vontade de Deus. A ignorância não é desculpa para o pecado. A gente não pode falar assim, ah, eu não sabia. Né? Depois, quando Jesus voltar, a gente não vai, ninguém vai poder falar assim, eu não sabia, porque Deus está dando oportunidade para todos conhecerem a verdade, para todos estudarem por si mesmos, para não serem enganados. E no próximo parágrafo diz assim, que Deus nos deu sua palavra para que pudéssemos familiarizar-nos com os seus ensinos e saber por nós mesmos o que ele de nós requer. Então, em todos esses textos aqui, a gente está vendo como Deus preza a liberdade individual.
né? E como tem muitas orientações que nos mostram assim, o cuidado que a gente deve ter para não permitir que ninguém tire a nossa liberdade de pensar e agir, conforme o assim diz o Senhor, né? Tem mais um trechinho aqui, ó. Por mais fortes que possam ser nossas convicções, por maior confiança que tenhamos de que o ministro sabe o que é a verdade, não seja este o nosso fundamento. Então, de repente, você pode até, né, tem algum líder religioso, talvez que você confie, que parece realmente que está pregando a verdade. Aqui diz, mesmo assim, não seja este o seu fundamento, a base para suas decisões. Temos um mapa dando todas as indicações do caminho na jornada em direção ao céu. E não devemos estar a conjecturar a respeito de coisa alguma. A gente não precisa ficar conjecturando nada, né? Deus revelou a vontade dele claramente na palavra de Deus. A gente não precisa ficar em dúvida. A gente não precisa ser ignorantes quanto à verdade, né? Deus nos deu tudo o que nós precisamos. Bom, essa foi a pergunta 2, então, complementando, né, o que a gente estudou ali sobre a relação de João Batista com o Sinédrio. Alguém gostaria de comentar sobre isso que a gente estudou até agora? Mari, Foi. não, só comentário rápido, mas a gente está estudando isso nos 10 dias de oração, né? Uhum. Voltar à palavra, né? É a nossa salvaguarda, né? Então a gente precisa. Essa proposta que nós temos aqui na Escola do Mestre é um incentivo a isso, né? Então, nosso estudo primordial, primário, é o estudo pessoal, né? Nos nossos encontros aqui, a gente compartilha aquilo que nós estamos estudando, e tem muita gente que vai chegando depois, não há nenhum problema, mas é muito importante que nós, cada uma de nós, busquemos, estudamos, particularmente junto ao Mestre, porque Deus, né, Ele está disposto a derramar sobre nós todas as bênçãos que já estão reveladas, né? Ele quer nos preparar para que nós possamos estar habilitados a enfrentar tudo aquilo que nós sabemos que vai vir, está por vir, que já está ocorrendo, e principalmente o objetivo dele é nos transformar segundo o caráter de Cristo, né? Então Deus ele tem para nós uma alta é, um alto ensino, né? É algo assim grandioso. Nós não podemos nos conformar com este mundo, né? Nós precisamos estar pautados, renovando a nossa mente, como diz ali Paulo também, né? Renovais a vossa mente. Só pode ocorrer isso mediante ao estudo, fervorosa oração, junto aos pés do nosso Salvador. Isso mesmo, bem lembrado, Cris. Essa é a nossa proposta aqui, que cada uma de nós examinemos individualmente o assim diz o Senhor. Essa é a parte mais importante aqui da Escola do Mestre para Mães. É o nosso estudo individual, não é o nosso estudo em grupo aqui. Na verdade, antes da gente se reunir, o ideal era que cada uma já tivesse estudado o que a gente estuda juntas aqui. Inclusive para conferir se o que eu estou falando aqui não está errado, né? Eu sempre falo assim, não confiem cegamente no que eu falo aqui. Examinem, confiram tudo que a gente diz aqui, confiram no está escrito, no assim diz o Senhor. A gente pode se enganar, né? Às vezes pode ser, não ser por mal, mas a pessoa que está pregando, que está apresentando a mensagem, às vezes pode se enganar. E a gente precisa, está escrito, né, na palavra de Deus, que quanto mais se aproxima o fim, mais a gente deveria nos exortarmos mutuamente, nos aconselharmos, né, mutuamente. Ou seja, se eu falar alguma coisa aqui que de repente vocês não concordam, vocês acham que não está de acordo com assim diz o Senhor, pode falar comigo, pode expressar, que a gente dá a oportunidade para todas se expressarem, para quem quiser comentar, quem quiser se expressar. Em particular também, vocês podem nos procurar, né, se a gente falar alguma coisa aqui que não condiz com assim diz o Senhor. Mas é importante sempre, quando a gente vai questionar alguém, a gente usar o que está escrito, né? Então, se você for questionado,
tenha sempre o está escrito em mente, para responder com o está escrito. E se Não a você nossa for opinião, né? não a nossa opinião, a gente tem que ter cuidado com o achismo, né? E se a gente for questionar alguém, que a gente tenha também em mãos o está escrito, né? E a gente a gente precisa aprender a fazer isso num espírito de mansidão, né? De amor. Então, às vezes, pode ser que você seja mal interpretado, se você for questionar alguém sobre algo que alguém falou e de repente você viu ali que não está de acordo com assim diz o Senhor. Pode acontecer da pessoa se ofender, por mais manso que você seja, por mais cuidado que você tome, pode ser que a pessoa se ofenda simplesmente por você mostrar um erro ali, né? Mas, às vezes, claro que a gente não pode sair por aí dizendo, questionando tudo que todo mundo diz, né? A gente tem que ter bom senso, a gente tem que ser guiado pelo Espírito Santo acima de tudo, né? Mas se o Espírito Santo nos mostrou que a gente precisa aconselhar o nosso irmão, advertir ou questionar, dialogar ali com o nosso irmão sobre algo, que a gente faça isso sem medo, com amor, com mansidão. E se você for questionar alguém, pode ser que a pessoa fale, ah, você está criticando, né? Se você for questionar, por exemplo, alguma coisa que talvez ali na igreja não esteja muito de acordo com o que está escrito, e pode acontecer, porque nós somos seres humanos, somos todos falíveis, passíveis de erro, né? Pode ser que você ouça algo como, ah, você está criticando a igreja, não pode criticar a igreja, né? Pode ser que a gente receba oposição, mas a gente tem que ter em mente que mais importa obedecer a Deus do que aos homens, né? E, e sempre procurando falar no espírito de mansidão quando for necessário falar, né? No estudo que a gente fez ali sobre Jesus quando ele era jovem, a gente viu que lá está escrito que raramente Jesus censurava os irmãos, ou seja, ele censurava às vezes, mas era raro. Geralmente, ele usava o assim diz o Senhor para responder quando ele era questionado, né? Isso quando ele era com relação aos seus parentes, aos seus familiares. Então, a gente não pode ser aquela pessoa chata, cri-cri, que está o tempo inteiro apontando os erros das pessoas. Não é isso que Deus espera de nós. Acima de tudo, a gente precisa dar um exemplo, o exemplo na nossa própria vida. Agora, quando a gente é líder de igreja, quando Jesus assumiu o ministério público, aí foi diferente. Ele repreendia mais do que quando ele estava ali, era um simples, estava ali no seu lar, né? Era ainda não era um pregador. Quando a gente é pregador, quando a gente é líder na igreja, a nossa responsabilidade é maior. Então, se a gente vê algum problema acontecendo ali, está escrito, né, no Espírito de Profecia, que neutralidade, ficarmos neutros numa crise, é um crime grave aos olhos de Deus. Vocês podem procurar esse texto aí. Então, procura lá por neutralidade. Neutralidade diante de uma crise, se você vê que está acontecendo algum problema ali, alguma incoerência na igreja, por exemplo, é um crime diante de Deus a gente ficar neutro, a gente ficar em cima do muro, principalmente se nós formos líderes. A gente tem uma responsabilidade diante de Deus e as pessoas, muitas vezes as pessoas falam: ah, isso não é amor, você não tem amor, simplesmente pelo fato de repente, a gente questionar algo, advertir, aconselhar, né? Só que a gente também está escrito que amor não é a gente passar a mão na cabeça, né? Amor é advertir. Como que a gente pode ver nosso irmão em pecado ou em erro, quem quer que seja ali, né, tomando um rumo que não está de acordo com a assim diz o Senhor, e a gente ficar de braços cruzados, sendo que talvez aquela pessoa esteja correndo o risco de perder a salvação. Será que isso é amor? A gente ficar de braços cruzados enquanto a gente vê alguém ou pessoas indo no sentido contrário ao assim diz o Senhor? A Claudete queria falar? Oi, bom dia. É que um comportamento que eu tenho observado hoje é o seguinte: e quando a gente está fazendo
essas considerações, até para crescimento espiritual, para desenvolvimento da igreja, até na melhor das intenções, mostrando, olha, na palavra tá assim, tá escrito assim, olha isso aqui. Aí a liderança fala assim, olha, eu já conheço todos esses textos, não é nada disso, Ellen White escreveu assim, escreveu assado, escreveu, não é nada disso, agora não, a Ellen White, ela mudou de ideia, então assim, eu falei, uai, mas como que eu posso então seguir uma pessoa que no começo ela era uma coisa e agora no final, então, antes do seu descanso, ela mudou de ideia. Então, como que ela pode me passar segurança nos seus escritos, né? Mas quando eu leio, eu comparo os escritos da Ellen White com a Bíblia, eu vejo que não, que os escritos se mantêm, né? E os escritos do que a Ellen White escreveu com o que está na Bíblia. Eu não vejo divergência, mas eu vejo, tem tido muito isso. E um outro comportamento que tem crescido bastante é quando a gente vai ajudar um membro da igreja, o membro leva aquilo para a liderança. Eu percebi isso em algumas unidades, e a liderança, você está ali na melhor da intenção, evangelizando, mostrando na palavra, instruindo, e a pessoa toma aquilo como errado, porque é claro que, né, o que você tá falando está diferente do que eles aprenderam, então eles tomam como errado. Aí a liderança também, a pessoa leva aquilo para a igreja, e a igreja vem em cima da gente para poder impedir que a gente pregue, dizendo que a gente está pregando contra a igreja e tudo mais. E aí, tá ficando cada dia mais difícil? Como que faz? Então, primeiro, né, falando sobre o espírito de profecia aí. Por isso que nós precisamos examinar por nós mesmos, porque muitas vezes o que a gente está lendo ali, o assim diz o Senhor, o que a gente está comprovando por nós mesmos ali, no nosso estudo pessoal, vai entrar em contradição com o que pessoas dizem, né? Então, é o que a gente falou aqui até agora, né? Se a gente está vendo ali que os escritos por nós mesmos, estamos examinando por nós mesmos os escritos do Espírito de Profecia, e nós vemos que em nada se contradiz com a palavra de Deus, né? Que Deus não se contradiz. O Espírito é um só. O mesmo Espírito que inspirou os profetas, inspirou Paulo, inspirou Moisés e outros a escreverem a palavra de Deus, a Bíblia, é o mesmo Espírito que inspirou Ellen White. Nós como adventistas do sétimo dia, precisamos decidir, ou nós cremos que ela é inspirada por Deus, ou não cremos. A gente, só que a gente sabe que a nossa igreja hoje é Laodiceia, né? E Laodiceia gosta de ficar em cima do muro, é morna, né? Então a gente sempre vai ouvir esse discurso: ah, não é bem assim. Ah, alguns escritos são inspirados, outros não são. A gente sempre vai ouvir isso, né? Só que a gente sabe que não há comunhão entre luz e trevas. Deus não se contradiz. Então, ou o que ela escreveu é inspirado ou não é, né? E é algo a gente precisa examinar por nós mesmos, né? E nos mantermos firmes. Se a gente está vendo que é inspirado e alguém está dizendo que não é, a gente tem que seguir o princípio de Atos 5:29. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens, né? Agora, é verdade que cada dia vai ficar mais difícil a gente pregar, não só fora da igreja, mas dentro também. Tem um texto que diz, se a Cris achar aí, coloca aí, por favor, que nós temos mais a temer dos de dentro do que dos de fora da igreja. Infelizmente, a gente sabe que existe joio dentro da igreja. Não cabe a nós apontar o dedo, né, dizer quem que é joio, quem que não é, tentar arrancar o joio, tirar o joio da igreja. Não cabe a nós. Isso não é obra nossa. Mas a gente sabe que existe e sempre vai existir até o fim, né? Então, a gente precisa estar atentos não só aos às mentiras, aos enganos que vêm de fora, mas vai vir de dentro também. Tem havido muito engano dentro também da igreja, né? Então, a gente
naturalmente a gente vai encontrar oposição, sim, mesmo dentro da igreja, quando a gente tentar pregar o que está, principalmente no espírito de profecia, porque está escrito também que agora no fim, o último engano de Satanás para o povo de Deus, para o povo que guarda os mandamentos e tem a fé de Jesus, né, conforme Apocalipse, o último engano de Satanás, o derradeiro engano, procura aí, Cris, pela palavra derradeiro. Derradeiro engano de Satanás, tem esse texto no Eventos Finais e em outros textos, em outros livros também. Seria lançar descrédito sobre o espírito de profecia. Então, muitos estão se deixando levar, né? Muitos estão menosprezando os testemunhos, né? O espírito de profecia. Isso acontece, vai acontecer cada vez mais. A gente tem que estar preparado para isso, né? E para se manter firme, apesar da oposição. A gente fez um estudo aí, o estudo, deixa eu ver aqui o número, que, falando sobre a oposição, como lidar com a oposição. O estudo 14 aqui do nosso guia de estudo, baseado no capítulo 9 do Desejado de Todas as Nações. Como que a gente pode lidar com a oposição? Estude lá esse estudo aí, né? Baseado na juventude de Jesus. Como que Jesus lidava com a oposição quando ele era jovem, quando ele era criança? O estudo 14 vai ajudar vocês aí nesse sentido. A Cris colocou aqui alguns textos. Aquele texto que eu citei, né? Indiferença e neutralidade numa crise religiosa são consideradas por Deus como um crime grave e igual ao pior tipo de hostilidade contra Deus. Olha só. Então, não se deixe levar pelo argumento das pessoas. Ah, mas isso não é amor. Não pode ficar falando dos erros, do pecado que tem na igreja, porque isso não é amor. Não. Não falar, não advertir, não aconselhar nossos irmãos, serem diferentes e neutros, se há uma crise na igreja ou no nosso lar, é um crime grave, grave diante de Deus. A Julie falou aqui que é como acontece em casa, né? Em casa também, como mães, como pais, a gente não adverte nossos filhos. Quando uma pessoa entra ali na igreja, né, se converte, se batiza, é como se fosse um bebê, a pessoa está nascendo de novo. Um filhinho que precisa de ajuda, de orientação, né, de conselho, e os líderes da igreja deveriam ser os mais experientes, né, e, e tem esse papel, como a Julie falou aí, né, nós amamos e queremos que os filhos vençam suas tendências pecaminosas, em amor e mansidão na mansidão de Cristo, a gente adverte nossos filhos, e da mesma forma a gente deve fazer com os nossos irmãos, né? Se nós, inclusive a palavra irmão, né? A gente usa esse termo para igreja, para os irmãos da igreja, porque é como se fosse uma família. E os irmãos também, principalmente se são os mais velhos, né? Aqueles irmãos que são mais experientes, talvez estão na igreja há mais tempo, têm não só o direito, mas o dever de advertir um irmão mais novo que é claro que a postura é diferente, né? É uma coisa que eu tento orientar aqui minha filha mais velha. A forma dela falar com a irmã não pode ser como a forma como eu falo, como meu pai fala, né? Mas ela pode e deve sim aconselhar irmã, não mandar, não ordenar, né? Mas aconselhar. E como irmãos na fé, a gente precisa ter essa liberdade, essa abertura para nos aconselharmos mutuamente, né? Mas é difícil porque a nossa igreja é Laodiceia. E qual a característica principal de Laodiceia? Orgulho. Uma pessoa orgulhosa gosta de ser advertida, repreendida, aconselhada. Não, uma pessoa orgulhosa acha que sempre está certa, não quer ouvir nada, né? Então a gente vai ter sempre essa dificuldade na igreja, né? Que Deus nos dê sabedoria, né? Tanto em casa como na igreja, para nos ajudarmos. A Joyce colocou um texto aí. Devemos escolher o correto porque é correto e deixar com Deus as consequências. O mundo
deve as grandes transformações a pessoas de princípios, fé e ousadia. O espírito de profecia usa muito o termo ousadia santa. Então, a gente precisa de ousadia santa, né? Para escolhermos o correto porque é correto, não porque a maioria faz, ou porque fulano diz, ou, né? Por meio dessas pessoas será realizada a obra de restauração da verdade para este tempo. Por meio de quem que será restaurada a verdade? Por meio das pessoas que escolhem o correto porque é correto, que não permitem que ninguém restrinja a sua liberdade, né? Por pessoas que têm fé, ousadia santa, né? Que se apegam aos princípios e não às tradições, né? E, e a gente corre o mesmo risco do povo de Israel, de se apegar a tradições também, na igreja, em casa, né? De seguir costumes, hábitos, porque todo mundo faz. Muitas vezes a gente nem se questiona por que que eu faço isso? É automático. Na nossa cultura, todo mundo faz assim, na minha família, todo mundo faz assim, e a gente se deixa levar, deixa a vida nos levar, é aquela Maria vai com as outras, né? E a gente não, o cristão não pode ser assim. O cristão precisa se questionar. Então, mais para frente aqui nesse estudo, a gente vai estudar sobre a importância de ensinar nossos filhos a pensarem. É mais difícil você lidar com um filho, uma criança que é ensinada a pensar, porque ela vai questionar. E muitas vezes os pais e os líderes da igreja não querem pessoas que questionem. A sociedade, o governo, muitas vezes não quer pessoas que questionem, que sejam pensantes, porque é mais difícil você controlar, né? Se você falar uma coisa que vai contra a consciência da pessoa, ela não vai aceitar se a pessoa é questionadora, é pensante, aprendeu a pensar e agir por si mesma. Não é fácil dar esse tipo de educação, né? Porque quando a gente ensinar nossos filhos a pensarem, eles vão questionar, né? Mas Deus espera isso de nós, né? Que a gente questione, não aceite cegamente tudo o que tentam impor para nós. A Cris colocou aí o texto, né? Temos muito mais a temer de dentro do que de fora, da igreja, né? O contexto aqui é da igreja. Os obstáculos à força e ao êxito são muito maiores da parte da própria igreja do que do mundo. Os incrédulos têm direito de esperar que os que professam observar os mandamentos de Deus e ter a fé de Jesus façam muito mais que qualquer outra classe para promover a honra e honrar mediante sua vida coerente, seu exemplo piedoso, sua influência ativa, a causa que representam. Mas quantas vezes os professos defensores da verdade têm sido demonstrado maior entrave ao seu progresso? Muitas vezes nós, cristãos, membros da igreja, somos o maior entrave, o maior obstáculo para verdades, né? A incredulidade com que se contemporiza as dúvidas expressas, as sombras acariciadas animam a presença dos anjos maus e abrem o caminho para a execução dos ardis de Satanás. Muitos textos importantes aí, né? E aquele outro que eu citei também, a Joyce colocou aí, obrigada, meninas. O último engano de Satanás será tornar sem efeito o testemunho do Espírito de Deus. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Então, Satanás sabe disso. Que se ele conseguir levar nós, povo de Deus, a duvidarmos do espírito de profecia, a gente vai se corromper. Porque sem profecia o povo se corrompe. Então, em todos os tempos, né, sempre houve profetas, porque a gente precisa, né, de profetas, da profecia, para que a gente não se corrompa. Satanás operará habilmente de várias maneiras e por diferentes instrumentalidades para perturbar a confiança do povo remanescente de Deus no verdadeiro testemunho. E aqui, quando o Espírito de Profecia fala dos testemunhos, está se referindo aos escritos de Ellen White, né, da profetisa do Senhor, especificamente. Alguém gostaria de comentar sobre, sobre esse assunto? Como chama o capítulo que você falou? É 14? É como lidar com a oposição? É isso? Desejar todas as nações? Capítulo 9, né? Capítulo 9 que fala 9. sobre a juventude de Jesus. Ah, tá joia, obrigada.
Bom, então esse é um assunto assim muito importante, né? Agora no fim dos tempos, principalmente, questão da consciência. Quer ver, nós temos mais uns 15 minutinhos aí. Então, os líderes religiosos ficaram incomodados, né, com João Batista, com aquele ajuntamento que estava vindo, e o que que eles fizeram? Eles foram conferir de perto, eles foram investigar, né, João Batista. Então, foi enviada uma delegação ali dos líderes para investigarem alguns espiões, né, para verem ali o que estava acontecendo. E, e como que foi ali o encontro? Alguém que estudou gostaria de comentar como que foi esse encontro dos líderes religiosos com João? Bom, quando eles se aproximaram ali de João, tinha uma grande multidão, como sempre, né? Muita gente ia ouvir João Batista. E eles chegaram ali, os líderes religiosos, com aquele ar, né, de autoridade, para impressionar o povo. E, e aí, as pessoas tinham medo, né? O povo tinha um certo medo ali daqueles líderes religiosos, um respeito, né, deles. Aí a multidão se afastou, assim, né, com aquele respeito, aquele temor, e se sentindo ali orgulhosos, né, com a posição, com os títulos que eles tinham. Eles começaram ali um diálogo com João Batista. E eles perguntaram quem era ele, né? Quem és tu? Perguntaram para João Batista. E aí João Batista já sabia o que que eles estavam pensando, né? Já imaginou que eles estavam ali investigando, o que que eles estavam imaginando. E aí João Batista respondeu, em vez de responder quem ele era, ele respondeu quem ele não era. Ele falou: Eu não sou o Cristo. E eles ficaram perguntando, mas quem você é então? Você é Elias? Ele falou, não. Então você é o profeta, ou seja, Moisés, né? Eles acreditavam que Moisés ressuscitaria, e seria levado para o céu. Eles não sabiam, né, que Moisés tinha já ressuscitado e que já estava no céu. E aí ele perguntou, és tu o profeta, então? E ele falou, não. E aí ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E aí ele fala um pouco sobre a missão dele, né, que ele tinha sido chamado para consolar o povo, né, para aqui, bradai-lhe que já a sua malícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. E a gente sabe que hoje também a gente tem a mesma missão, de preparar o caminho para a volta de Cristo. Todo vale será exaltado, todo monte outeiro serão abatidos. E é interessante que aqui explica o que significa esse texto, né? Que diz que quando um rei ia passar por um lugar, por alguma estrada, antes dele era enviado um grupo de homens para irem aplainando os lugares acidentados para o rei passar. E foi essa figura de linguagem que foi usada aqui, né? Essa metáfora, né, que foi usada aqui. Então, Jesus é o rei que viria, o Messias estava por vir. O João Batista estava ali aplainando o caminho, preparando o caminho, né? Preparando o coração das pessoas para receberem a mensagem do Messias, a mensagem de Jesus. E aqui na pergunta 3 tem uma outra perguntinha, né? O que a obra de João tem a ver conosco? No, no estudo 15, a gente viu que tem tudo a ver conosco, porque João Batista é o nosso representante, representante do povo de Deus. E aqui diz, na página 84, o desejado de todas as nações. Os, ah, os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus são derribados. Todo pensamento é levado cativo à obediência de Cristo. Então, a humildade e o abnegado amor, tão pouco apreciados entre os homens, são exaltados como as únicas coisas de valor.
esta é a obra do Evangelho, da qual a de João era uma parte. E a gente está aqui também para a mesma coisa, né? A gente também está aqui para fazer essa obra do Evangelho, para evangelizar. E aqui diz que levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo faz parte dessa obra de preparo para a volta de Cristo. Então, é o que a gente está procurando fazer aqui na Escola do Mestre para Mães. A gente sempre fala aqui da questão da obediência, não só dos filhos, mas em primeiro lugar da nossa obediência a Deus, né? Nossa obediência como mães, como filhas que nós somos de Deus. Então, na semana passada, a gente estudou sobre a importância de nós focarmos o nosso pensamento em Cristo, não desviarmos nosso pensamento para o nosso eu, para os nossos problemas, né? E é exatamente o que diz aqui, levar cativo todo o pensamento, não só alguns, mas todos os nossos pensamentos, cativos à obediência de Cristo, e ajudar nossos filhos nessa obra também, né? A gente está aqui como para ajudar nossos filhos nessa caminhada rumo ao céu, né? Então, se os nossos filhos estão sendo desobedientes, a gente precisa ajudá-los a levar o pensamento deles cativo à obediência de Deus. Porque todo pecado começa no pensamento. E quando a gente entende isso, fica mais fácil evitar cair em tentação, né? No estudo anterior, a gente estudou sobre como vencer as tentações. E começa assim com o nosso pensamento, permitindo que o Espírito Santo controle o nosso pensamento, orando sem cessar, né? É, até na oração, né? O nosso pensamento às vezes se desvia para outras coisas, para preocupações, é, e a gente precisa, tem um texto que diz, né, que se quando a gente está orando, o nosso pensamento se desvia, a gente tem que fazer aquele esforço para trazer de volta o pensamento. No começo pode ser difícil esse domínio próprio, esse autocontrole, mas pelo Espírito Santo, né, a gente vai aprendendo, vai conseguindo, vai tendo vitória sobre o nosso pensamento. E eu fiquei feliz porque na semana passada uma mãe, né, mandou uma mensagem dizendo que estava com o que a gente estudou o que a gente estudou na semana passada, ela ficou com aquilo na mente, né? Procurando sempre lembrar da importância de fixar o pensamento em Cristo, não desviar o pensamento, né, para outras coisas. E isso faz parte da obra do Evangelho, da obra de João Batista, da obra do terceiro Elias, que é a nossa obra, é a nossa missão, né? Ensinar, aprender em primeiro lugar, né? Ensinar nossos filhos também a levarem todo o pensamento cativo à obediência de Cristo e ajudar os nossos irmãos também nesse sentido, né? Enfim. Isso tem que estar no finalzinho, tem uns mais aí, uns minutinhos. Alguém gostaria de comentar sobre essas três primeiras perguntas? Esse é um assunto longo, é um estudo longo, tem aí vários textos para vocês conferirem, mas é um estudo assim muito, muito importante mesmo. Vamos orar então, para a gente concluir o estudo de hoje. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, Pai de amor, bondade, misericórdia, Deus justo, louvamos o teu santo nome. Obrigada, Senhor, pelo privilégio que temos tido a cada semana de nos encontrarmos aqui para estudarmos juntos a tua palavra, a tua vontade para a nossa vida, para a nossa família. Temos tanto a aprender, Senhor. Temos tantos erros, muitas vezes temos caído em pecado, muitas vezes temos errado com nossos filhos, com nossos irmãos, né? Nosso esposo, as pessoas à nossa volta, mas é muito bom ter a certeza do teu perdão. Sabemos que ainda existe graça. Ajuda-nos, Senhor, a aproveitar esse tempo de graça para nos reconciliarmos contigo, para nos conectarmos com o Senhor, para permanecermos ligados ao Senhor, ligados à videira, para que possamos produzir bons frutos.
Ajuda-nos leva, Senhor, em todo pensamento cativo a obediência ao Senhor e nos mostra como ajudarmos nossos filhos nesse sentido também. Também te peço que o Senhor nos mostre como nos relacionarmos com os nossos irmãos de fé, nos dê sabedoria, mansidão, amor, para aconselharmos se necessário, para cumprirmos essa missão que nós temos como terceiro Elias. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis a este chamado, a não permitir que ninguém, que nada desvie o nosso foco de Ti, que ninguém restrinja a nossa liberdade de fazer a Tua vontade, mas nos dê paciência, tolerância, mansidão e sempre confiando que o Senhor está no controle de tudo. Esteja conosco neste dia, Senhor, nos ajude a permanecermos em Ti. Em nome de Jesus, amém. Familiarizando-nos com Deus e Sua palavra, praticando.